Bom, pessoal, boa noite, bem? Professor Cássio falando aqui. O tema que a gente vai discutir hoje é um tema voltado à vida, saúde e fenômenos naturais, tranquilo? Dentro desse tema a gente vai abordar na física, no olhar físico, as escalas termométricas, que tem tudo a ver com vida, saúde e fenômenos naturais. Inclusive hoje é comum vocês entrarem em estabelecimento que precisam ser medida a temperatura e se deparar com alguém com um laser, uma pistola laser, que consegue aferir e medir a nossa temperatura para ver se alguém está com febre ou não. Viu? Passando adiante, a gente tem aqui uma imagem que é bem interessante. Se você já mediu a temperatura de uma pessoa assim, usando as mãos, se sua resposta foi sim, então você não foi o único. Tem problema usar as mãos para medir a temperatura de uma pessoa. Isso é uma estimativa que a gente faz de um estado normal de temperatura de uma pessoa para um estado febril. Aqui a gente tem alguns indícios de que o homem no passado também conseguia medir temperatura de pessoas usando o tato. Os médicos, essa figura é na verdade dos médicos no século V a.C., e usavam um tato para verificar a temperatura de uma pessoa na Grécia de Hipócrates. Tá? Na época eles usaram a figura do médico, usando aí as mãos para medir, tá, a temperatura de uma pessoa que estava aí no estado febril na época. Tá? Mas aí, com o passar do tempo, houve a necessidade de construir instrumentos. Acredita-se que a ideia de construir um instrumento que pudesse medir a temperatura foi através dos manuscritos. E esse manuscrito encontrado no século I a.C., chamado de Heron, de Alexandria, que foi editado na Itália em 1575. No manuscrito havia um invento que falava de uma fonte que goteja ao sol, que deram o nome de termoscópio, percussor do termômetro. Então isso quer dizer o seguinte, que no século I houve a tentativa já de alguém explicar, ou de tentar inventar um equipamento que pudesse medir a temperatura. Acredita-se que nos manuscritos escritos aí por Heron de Alexandria, havia um aparelho que deram o nome de termoscópio, que alguém leu esse manuscrito e justamente foi editado em 1575, e notaram que esse termoscópio é o percussor do termômetro, hoje conhecido, tá? Aqui a gente tem os termômetros e escalas termométricas. Os termômetros é um instrumento usado para medir temperatura. E nos dias atuais existem vários tipos de modelos de termômetro. Ele é constituído através de dois pontos fixos. Então todos eles, por mais que sejam diferentes, são construídos através de dois pontos fixos. Aprendam isso aí, vamos entender essa parte, tá, gente? Dois pontos fixos, um chamado de ponto de vapor, e um chamado de ponto de gelo. Primeiro ponto, ponto de gelo, segundo ponto, ponto de vapor. Então, assim, o que seria ponto de gelo e ponto de vapor? Vocês observarem bem, esse termômetro aqui está mergulhado em água, contendo gelo, e esse daqui está mergulhado na água e numa fonte em contato com a fonte de calor. Então, se vocês observarem, aqui a gente tem uma distância aqui da medida do termômetro, e esse mesmo termômetro a gente tem uma outra medida aqui em cima. Isso mostra que há um aquecimento, onde ele está na fonte de calor, e há um congelamento aqui, uma parte baixa, a temperatura baixa com relação ao contato com o gelo. Então, vejam só, toda vez que se mergulha um termômetro dentro de um reservatório com água e gelo, você vai ter uma temperatura mostrada no termômetro aí, que é chamado de ponto de gelo. Isso a gente pode até construir o nosso próprio termômetro assim. Toda vez que eu mergulhar um termômetro, por exemplo, dentro de um recipiente com água em contato com a fonte de calor, eu vou ter a temperatura da fonte de calor com a qual está em contato. Ele chama de fusão, para aqueles estudiosos que estão aí de plantão, fusão porque é a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ele chama de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Tranquilo? Bom, passando adiante, a gente vai estudar três grandes escalas. Então essa primeira é chamada escala Celsius. Essa escala, o ponto de gelo é 0 e o ponto de vapor é 100. Nessa escala, o intervalo entre os pontos fixos é dividido em 100 partes. Quer dizer o seguinte, pessoal. O ponto de vapor dessa escala é igual a 0 e o ponto
ponto de gelo é igual a 0, o ponto de vapor é igual a 100. Tranquilo? E as divisões que existem entre as temperaturas que existem, e as divisões da escala, existem 100 partes iguais, equivalente a esses dois estados, que é o ponto de gelo e o ponto de vapor. Aqui a gente tem um outro materialzinho aqui, outro slide, que conta o seguinte, que é uma famosa chamada escala Fahrenheit, em homenagem a Daniel Fahrenheit. E Fahrenheit construiu o termômetro dele já totalmente diferente dos pontos de vapor e de gelo da escala Celsius. Por exemplo, o ponto de gelo da escala Fahrenheit é 32 e o ponto de vapor 212. Tranquilo? Mas aí o que é que ele tem diferente também da escala Celsius? Ele tem 212 menos 32 vão dar 180 partes, que é diferente da escala Celsius que possuía 100. Então essa aqui existem 180 partes, tá? Se a gente comparar uma coisa, colocar um do lado da outra, a gente vai ficar sabendo e tem que saber que existem 180 divisões na escala Fahrenheit e possui 100 divisões na escala Celsius. Mas os pontos correspondem ao mesmo estado de gelo e ao estado de vapor que a gente está medindo. Aqui a gente tem a escala Kelvin. A escala Kelvin é uma escala já totalmente diferente das outras duas. O ponto de gelo da escala Kelvin é 273 Kelvin e o ponto de vapor 373 Kelvin. Nessa escala, o intervalo entre os pontos também é de 100 divisões, muito parecido com a escala Celsius, 100 divisões. E ela também é chamada de escala absoluta. Por que chamada de escala absoluta, pessoal? Vamos lá. O significado de escala absoluta é atribuído ao zero absoluto, onde teoricamente é a temperatura mais fria do mundo atingida na natureza. Então aí, a gente toda vez que estiver lendo uma questão ligada à física sobre escalas termométricas, vocês têm que lembrarem que essas questões estão voltadas a se falar de escala absoluta. Vocês estão sabendo, vão ficar sabendo agora que eles estão atribuindo, falando sobre a escala Kelvin. Tranquilo, pessoal? E aqui a gente tem as relações das três escalas, a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, as três. Vocês observam que elas possuem 3 pontos aqui também em comum, né? Ó, esses 3 pontos aqui que é chamado os pontos de gelo, vou até colocar assim, ó, ponto de gelo, e esses 3 pontos aqui de cima que é o ponto de vapor. Ponto de gelo da escala Celsius 0, ponto de gelo da escala Fahrenheit 32, ponto de gelo da escala Kelvin 273. Observa-se que nelas, na escala Kelvin, não há bolinha de grau, certo? Porque ela é chamada de escala absoluta. Reforçando de novo. Aqui em cima, o ponto de vapor da escala Celsius 100, ponto de vapor da escala Fahrenheit 212 e da escala Kelvin 373. Então, fazendo essa divisão, ou a relação entre elas, na verdade, a gente vai ter o seguinte. Usando o teoremazinho bem simples aqui, a gente vai ter que C menos 0, aqui, está para também F menos 32, como também está para K menos 273. Aqui, ponto de vapor 100 menos 0, ponto de vapor 100 menos 0, então está aqui embaixo, 212 menos 32, está aqui embaixo, 373 menos 273, está aqui embaixo. Subtraindo 100 menos 0, a gente vai ter aí 100, 212 menos 32 vai dar 180, 373 menos 73 dá 100. O máximo divisor comum dos três, o MDC na verdade, né? A gente vai ter 20. Então 100 dividido por 20 vai dar 5. 180 também dividido por 20, a gente vai ter aqui 9. 100 dividido por 20 também a gente vai ter 5. Então a nossa relação das escalas termométrica é C sobre 5, F menos 32 sobre 9 e K menos 273 sobre 5. Bom, voltando aqui, a gente tem um exemplozinho simples, tá? E diz o seguinte: um jornalista em visita aos Estados Unidos passou pelo deserto de Mojave, onde são realizados os pousos de ônibus espaciais da NASA. Ao parar em um posto de gasolina à beira da estrada, ele observou um grande painel eletrônico que indicava a temperatura local na escala Fahrenheit.
Ao fazer a conversão para a escala Celsius, ele encontrou o valor de 45. Qual valor ele havia observado no painel? Bora lá. Então, 6 sobre 5, né? Se vocês transformarem isso aqui, eles vão ter 6 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Ó, 6 sobre 5, F menos 32 sobre 9. Então, é a mesma equação escrita aqui do lado. Como ele encontrou aqui 45 graus, ele estava lá, ele viu a leitura, então no lugar de Celsius, ele colocou 45, ó. No lugar de Celsius, na verdade, no lugar de Celsius, ele colocou 45 sobre 5, certo? Então, encontrar o valor de F, a gente substitui aqui, conserva ainda a temperatura F, 45 sobre 5, isso aqui, aí a gente pode fazer produto do meio pelos extremos também se quiser. Vou dividir 45 sobre 5, não tem problema, certo? Porque fazendo 45 sobre 5, isso aqui vão dar 9, concorda? Isso aqui, ó. O resultado que deu 9 aqui, vezes produto do meio pelos extremos, 9 vezes 9, a gente vai ser igual a 81, então, ó, tá aqui embaixo. A gente vai ter temperatura Fahrenheit menos 32, uma equação simples do primeiro grau. Então a gente vai ter F, temperatura F, né, na verdade, é igual a menos 32, vou deixar nesse lado mesmo aí, 81 mais 32. Aí você vai ter 113 graus de temperatura Fahrenheit. Tranquilo? E se ele converteu, esse cara converteu 45 graus Celsius em Fahrenheit e encontrou 113. Um outro exemplo simples para a gente entender é o seguinte: uma agência de turismo estava desenvolvendo uma página na internet que, além dos pontos de turismo mais importantes, continha também informações relativas ao clima da cidade de Belém, no Pará. Na versão em inglês dessa página, a temperatura de Belém media 30 graus Celsius. Deveria aparecer na escala Fahrenheit quanto, por exemplo? Que valor o turista iria encontrar para essa temperatura na página em inglês? Por que ele diz que é na página em inglês, pessoal? A escala Fahrenheit é uma escala usada muito nos países de língua inglesa, entendeu? Então imagine se uma pessoa tivesse visto numa revista que em Belém chega a 30 graus Celsius. Quanto era essa temperatura na escala Fahrenheit? Aí usando as equações de novo, 6 sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Aí a gente vai ter aqui de novo, esse daqui é igual a C, né? Então aqui é 30 graus, apareceu aqui em cima, substituindo no lugar de ser 30, fazendo seus cálculos. 30 dividido por 5, isso aí vão dar 6, 6 vezes 9, e divide 30 por 5 dá 6, o resultado que deu foi 6, 6 vezes 9, que é esse daqui de baixo. A gente vai ter 6 vezes 9 dá 54, tá aqui embaixo. F menos 32, uma equação simples, primeiro grau de novo. A gente vai colocar aqui que F Fahrenheit é igual a 54 mais 32. Fazendo, somando aqui, a gente vai ter 86, que é a parte finalzinha aqui dos cálculos. 86 graus Fahrenheit. Quer dizer que a temperatura de 30 graus Celsius em Belém, se uma pessoa fosse ver essa temperatura escrita numa revista nos Estados Unidos, a gente teria 86 graus Fahrenheit. Aqui alguns tipos de termômetro que é usado, isso aqui é bem comum, né? Isso aqui a gente usa muito em casa. É uma escala termométrica simples, que vai até mais ou menos 50 graus, se não me engano, 42. Temperatura normal de um corpo humano é de 36,5. Então, aqui é um termômetro simples, digital. A gente tem outros termômetros que hoje é usado aí, que é... Vocês sabem que equipamentos são esses? Esses aqui são temperatura, né? Equipamentos termômetros que medem temperatura. Equipamentos que medem temperatura de 1,8 mil pessoas por minuto. Então, são sensores também. E isso aqui também usa radiações para poder medir a temperatura de pessoas que estejam no estado febril e que a temperatura esteja acima do normal. Aqui a gente tem
e que o termômetro são equipamentos usados para medir temperatura. E o primeiro termômetro foi inventado pelo grande matemático Galileu Galilei usando água e corante. Mas vários outros cientistas se dedicaram à construção e aos estudos dos termômetros, como Anders Celsius, Daniel Fahrenheit e Lord Kelvin. Tá, pessoal? Então esse aqui é o famoso termômetro que hoje a gente vê constante, tá? Constante aí, que é uma pistola, né? Não precisa ter contato com a pessoa para medir a temperatura, então através mesmo de radiação, né? Coloca na testa da pessoa e faz a medida da temperatura. Viram? Bom, aqui é um termômetro para ambiente, termômetro mais diferente, né? Mas você nota que está na escala Fahrenheit e na escala Celsius. São duas escalas atribuídas. Esse aqui é um termômetro químico. Esse aqui a gente sempre usa. Viram? Fazer análise de temperatura. Um termômetrozinho digital de sensor. E acabou, tá, gente? Quero dar aqui obrigado a vocês aí por assistirem e se dedicar ao assunto e fazer as atividades lá que foram atribuídas.